Oi, crianças! Hoje eu estou aqui na minha casa. Eu quero contar uma história para vocês de um índiozinho que vive na floresta. Nessa história vai mostrar muitas coisas que a gente já aprendeu no caderno ângulo 1, tá? Então, o nome da história é Pé Veloz, o Menino da Floresta. Esse é o Pé Veloz, o menino que mora na floresta. E esses são os amigos dele, ó. Tem até um mico-leão dourado nessa história. Vocês vão gostar. Pé Veloz, o Menino da Floresta. É com os primeiros raios de sol que a floresta mostra todas as formas de vida que abriga. Então, assim que o sol nasce, os pássaros vão buscar comida para os filhotes que ficam no ninho, as abelhas vão colher o néctar das flores para fazer mel e as borboletas voam para colorir o céu. Esse é o Pé Veloz e ele tem muitos amigos. Ele vive na floresta em harmonia com a natureza. Então, olha só, o macaco, a onça, o jabuti, a preguiça, o tamanduá, pássaro. E além desses amigos, ele tem muitos outros. Essa daqui é a mamãe dele, a Flor do Campo. E ela sempre conta histórias para ele sobre os jovens atletas daquela tribo. E o Pé Veloz decidiu que queria ser um atleta. Só que a mamãe explicou que ele tinha que crescer primeiro. Ele não gostou muito disso. Ele falou assim: mamãe, mas eu já subo nas árvores com o macaco prego, eu já nado no rio com o peixe boi. Mas a mamãe explicou de novo que ele tinha que crescer primeiro. Então ele não gostou muito disso e ficou chateado. Foi lá no rio alimentar o amigo dele, o peixe boi. O vovô, vendo que ele estava chateado, chamou ele. O nome do vovô é Mato Verde. Pé Veloz, hoje você não vai brincar com as borboletas? Ele nem respondeu, de tão chateado que ele estava. Saiu andando e nem respondeu para o vovô. Ele foi procurar os amigos. Chamou, mas ninguém respondia. Então ele resolveu deitar no chão e ouvir se tinha algum ruído. Foi nesse instante que os amigos apareceram. Eles estavam em uma árvore. Fizeram assim, ó, bah! Pé Veloz não gostou muito, caiu sentado e não gostou do susto que levou. E falou para os amigos que isso não foi legal. Então ele tentou levantar, mas como a floresta estava muito úmida, ele começou a se bater para frente e para trás, como se fosse um pássaro voando. E foi nesse momento que ele ouviu um barulhinho. Olha só o que ele encontrou. Um bicho diferente, que não era da floresta dele. Esse bicho disse assim: por favor, não me machuque. O Pé Veloz disse assim: eu sou amigo dos animais, eu não machuco os animais. Quem é você? Então, o bichinho diferente, né, que estava ali naquela floresta, disse que ele era um mico-leão dourado. E o nome dele era Raio de Sol. E o Pé Veloz quis saber como que ele foi parar ali naquela floresta, como que ele veio para aquela floresta, né? Então, o Raio de Sol explicou. Eles foram caminhando pela floresta e o Raio de Sol explicou que ele desceu de uma árvore para pegar frutinhas e caiu numa arapuca. Pessoas colocaram uma arapuca lá para pegar ele, para vender. Isso não é uma atitude legal. E como você conseguiu fugir? Perguntou o Pé Veloz. Uma menina ouviu os barulhos que eu fiz dentro da caixinha e resolveu abrir a caixinha que eu estava preso. Me soltou e eu consegui fugir para essa floresta. A menina também não achava certo pegar animais para vender. Então eles foram caminhando e o Pé Veloz tentando ajudar o mico-leão dourado, que é o Raio de Sol, pensando o que ele podia fazer para ajudar. Então o Raio de Sol disse que já estava com muita fome. O gambá ouviu que o Raio de Sol falou e ofereceu frutinhas de imbaúba. O Raio de Sol aceitou,
porque ele estava com muita fome. O gambá foi solidário, ajudando, né? Uma atitude legal. O raio de sol comeu todas as frutinhas, porque ele estava com muita fome e ele adorava frutinhas. E o pé veloz continuou pensando: o que eu vou fazer para ajudar esse mico-leão dourado? Então ele lembrou que estava perto dos jogos, estava quase chegando o dia de começar os jogos e os atletas já estavam preparando tudo para ir para os jogos. Então ele teve uma ideia. Pegou um cesto, colocou folhinhas para ficar bem fofinho, ó, e frutinhas para o mico-leão dourado comer. E pediu para ele ficar bem quietinho dentro desse cesto. Como já era perto da noite, ele voltou para casa e deitou na rede para dormir. A mamãe perguntou: Pé Veloz, o que você tem dentro desse cesto? Ele não respondeu. Como ele não sabia mentir para a mãe, ele fingiu que estava dormindo. Mas ele tinha ouvido sim, só porque ele não queria mentir para a mamãe. A mamãe pensou: esse menino está aprontando. No dia seguinte, ele foi até a canoa dos atletas e colocou o cesto lá, com o mico-leão dourado dentro. E ele já tinha decidido, ele ia junto para os jogos, mesmo que a mamãe dele não tinha deixado, porque ele era criança ainda. Olha só, a mamãe estava fazendo pão de mandioca para os atletas levarem lá para os jogos para comer. E ele estava lá, ó, perto da canoa. Foi nesse momento que ele já tinha entrado na canoa que ele pensou que não era certo o que ele estava fazendo, partir sem a permissão da mãe, e que os amigos também iam sentir a falta dele, que iam ficar preocupados. Então ele teve uma ideia. Saiu lá da canoa e foi até sua mãe e contou o seu dilema, que queria ajudar o raio de sol voltar para a floresta onde ele tinha nascido, onde estava a família dele, né? Mas precisava ir então nos jogos para fazer isso. E a mamãe tinha que deixar ele ir. E a mamãe disse assim: Nossa, tão jovem e tão responsável, está ajudando os animais. Eu vou deixar você ir. Chamou um atleta e explicou tudo o que estava acontecendo e pediu para o atleta cuidar dele, já que ele era uma criança. E deu permissão para ele ir junto lá nos jogos, porque a floresta que o mico-leão dourado morava era perto do mar, lá onde estava a família dele. E os atletas iam para os jogos, que também era perto do mar. Então, chegando lá, perto do mar, né, tinha uma floresta bem linda, onde morava a família do mico-leão dourado, onde era o habitat deles, a casa deles. Então, ele entregou, né, o raio de sol para a floresta onde ele vivia com a família, se despediu, né, e voltou para assistir os jogos com os atletas. Depois dos jogos, eles voltaram para casa. E o Pé Veloz estava cheio de novidades para contar para a família, para a mamãe, para o vovô. Ele estava muito feliz porque ele foi um herói. Ele ajudou o mico-leão dourado a voltar para a floresta dele, lá onde estava a família dele. Ele não participou dos jogos, mas mesmo assim ele foi um herói, né? Vocês concordam com isso? Eu adorei essa atitude do Pé Veloz. Ele foi um herói mesmo, porque ajudou o raio de sol a voltar lá com a família dele, lá na floresta onde ele já morava, onde os caçadores pegaram ele, né? Que não foi uma atitude legal. Pegaram o mico-leão dourado para vender. Muitos caçadores fazem isso. Pegam os animais e vendem para fazer bolsas, tapetes, tadinhos dos animais, né? Então, essa é a história que eu queria contar para vocês. E agora, na semana que vem, a gente vai começar o outro livro. Quando chegar a próxima semana, a gente vai começar o livro número 2. Combinado? Até semana que vem, tá? Beijos!